Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter mais uma vez a Helga nos trazendo aqui suas reflexões sobre um conto, né? Um conto que está no livro A Vida Escreve. A Vida Escreve é um livro psicografado por Chico, por Valdo Vieira. Eu não me lembro aqui o nome do espírito. Hilário. Ah, sim. Eu não conhecia esse livro, né? O Sérgio aqui tem um baú fundo, e aí quando ele fuça lá no baú sai um livro. E esse aqui, A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografia compartilhada de Chico e Valdo Vieira. Então, são vários contos, né? Situações que refletem aspectos cotidianos da mediunidade, e Helga então vai nos trazer essa reflexão, né? Elevamos assim o nosso pensamento e buscamos a sintonia com os espíritos de luz, os amorosos ceareiros de nossa casa, com os nossos mentores, com o nosso patrono, com Jesus, nosso mestre. E em nossos pensamentos, encaminhemos a nossa gratidão, a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo os ensinamentos de nosso mestre e compreendendo a importância de nossos passos no caminho da luz. Bebemos, cada vez que vimos aqui, o néctar precioso do conhecimento. E temos tido a oportunidade de sermos servidos com preciosos volumes desse néctar. Cada um de nós faz aquilo que lhe cabe e que lhe é possível fazer. Mas com certeza todos fazemos um esforço diferente a partir daquilo que aprendemos. E intuídos pelos pensamentos elevados da espiritualidade de luz, intuídos pelas vibrações amorosas de nosso Mestre Jesus, sentimos que as oportunidades nos chegam e fazemos, cada um de nós, um esforço de abraçá-las e buscar não só a força, mas também a coragem para seguirmos nosso caminho de paz, aquele caminho que nos distancia dos conflitos, que nos coloca em condições de sermos serenos nos momentos difíceis, para fazermos jus ao abraço que recebemos, ao apoio incondicional da espiritualidade, ao amparo que os espíritos de luz, que nosso patrono, que Jesus, nosso mestre, nos oferece. Estejamos com Deus, estejamos com Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite. Bem, todo mundo? Bom, a casa me ofereceu essa oportunidade de falar sobre esse conto, e
curtinho e eu vou encurtar mais um pouquinho para ser mais objetivo. Basílio, terminando o seu trabalho na fazenda, entra no seu lar, fala com a avó e ele oferece o jantar, a esposa tinha viajado, e ele ainda fala para a avó, deixa a porta aberta, ainda vou resolver algumas coisinhas. Está todo mundo dando para ouvir? Ou vou levar um pouquinho mais de tempo? Então, Basílio, depois de jantar, conversa com a avó, pede para ela deixar a casa aberta, que ele ainda vai ver algumas coisas no curral, etc. E sai, vê o que ele queria ver. Depois ainda vai encontrar com o amigo para resolver algumas outras coisinhas no celeiro. E quando volta para casa, vai para o seu quarto, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abre. Ele abre no capítulo 28, fala sobre as preces. E naquele momento, item 34, perigo iminente, ou no perigo iminente. Ele falou, mas eu já li isso aqui. Por que eu vou ler de novo? Então ele fecha o Evangelho, abre de novo e abre na mesma página. Então é para eu ler mesmo. Então ele lê ali na prece e joga o Evangelho, quer dizer, coloca o Evangelho sobre a cama, mas com um pouco ímpetuzinho, não é? O Evangelho cai sobre a cama e ele se levanta e ouve um barulho. E ouve o barulho, o que é? Ele olha para a cama e está uma cascavel pronta para lhe dar um bote. O título da prece que ele abriu, perigo iminente. E a prece que está lá diz assim: Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. E assim termina a história, certamente trazendo algumas reflexões para nós. Fiquei imaginando qual a abordagem que eu faria diante desse tema. Porque se considerarmos o conto já diz tudo por si só, vamos dizer assim, com relação à história. E fiquei imaginando o seguinte: ao abrir o Evangelho, e por duas vezes, algo estava querendo ser dito a ele. E a forma como ele jogou o Evangelho sobre a cama fez acordar a cascavel, que estava sob os lençóis. Até que ponto tudo isso não ocorreu por intuição? Até a forma como ele largou o Evangelho, alguma ajuda espiritual estava ocorrendo ali, com certeza, porque ele jogou o Evangelho do lado que estava a cobra, acordou a cobra, e ele ficou atento, e nisso ele pôde perceber que estava correndo perigo, e pôde tomar outras providências. Muitas vezes acontecem coisas desse tipo, às vezes nem tão grave e não tão intenso, mas muitas vezes ocorre conosco situações desse tipo, não é verdade? Que a gente caminha, quer tomar uma atitude, precisa de tomar uma decisão e ficamos sem saber o que fazer. Dúvidas. Mas vem uma certa voz ou um certo ímpeto de determinadas atitudes que podem nos ajudar, que podem facilitar. Aqueles que têm mais essa capacidade de contato com o plano espiritual, às vezes ouvem essa voz mesmo, ou é induzido de uma forma mais clara a determinadas atitudes ou de não tomar determinadas posições. E nós precisamos ficar atentos. Como é que isso nos ocorre? A gente pode trazer algumas reflexões a respeito. Primeiro, intercâmbio espiritual. Então, estamos envolvidos por uma energia. Emmanuel falou certa vez, eu não me lembro qual é o texto, mas uma frase que eu me encanto sempre muito
com ela que nós estamos imersos na energia de Deus. Belo isso, não é? Nos traz um conforto, esperança, né? Segurança, confiança. Saber que nós estamos imersos na energia de Deus, estamos envoltos por essa energia. E nesse complexo todo dessa energia em que estamos imersos, há planos espirituais. Há várias dimensões, como se colocou aqui. Nós estamos vivendo na terceira dimensão, não é isso? Mas há outras dimensões que a própria ciência já nos traz. E a cada dimensão envolve a questão das 3 dimensões e o movimento de tempo. Mas não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Mas nós estamos aqui, então nós estamos aqui envolvidos por outros amigos espirituais, a gente sabe disso. E muitos deles em várias dimensões diferentes, por isso que nós não os enxergamos, porque não somos capazes de enxergar numa dimensão seguinte. Só por curiosidade, por exemplo, quem é que já teve a experiência de estar em casa e ver um vulto passar? Nossa! Só? Ou porque percebeu e não se deu muito conta disso? Há uma leitura com relação a essa ocorrência, é que esse vulto está passando, nós estamos vendo que ele está passando, a ideia que ele está passando, nós só percebemos o vulto, porque ele está numa dimensão seguinte. Então nós não temos a capacidade, nosso organismo, nosso aparelho visual, não tem a capacidade de perceber nitidamente aquele ser que está passando, é só um vulto. E assim aquele vulto, passando um ser de outra dimensão na 5ª dimensão, por exemplo, só para ter uma percepção assim mais clara, ele também vai ver esse de 4ª dimensão, vai ver o de 5ª dimensão só como um vulto. É interessante esse processo, mas não é o caso hoje, mas eu me encanto com esse tema. Mas vamos seguir em frente. Então, o que... Sim. O vulto é uma coisa boa ou coisa ruim? Por favor? O vulto é uma coisa boa ou coisa ruim? Isso pode ser várias situações. Depende do ambiente que você está tendo em casa. Aí aquele cuidado que a nossa irmã nos alertou, como é que nós estamos vivendo. Que tipo de ambiente nós estamos proporcionando para nossas casas. Alguns cuidados, como ela mesma nos alertou, e há outros cuidados. Estamos em prece, temos uma vida digna, estamos sempre envoltos com a mente agradável, em luz, vamos dizer assim, não nos aborrecermos com as coisas que acontecem no mundo a ponto de nos desagregarmos emocionalmente. Nós mantermos a nossa condição emocional e espiritual o mais tranquilo possível. Por exemplo, uma ocorrência, aí eu vou falar que vai ser intuição, né, dentro do tema, um tema de que eu gosto muito para a gente ficar alerta. A gente vê televisão, jornais, e quando vemos coisas que não nos agradam ou que até mexem emocionalmente de uma forma mais intensa, o que a gente costuma fazer? Muda de canal. Oi? Muda de canal. Ou então desliga. Isso aí é uma das opções, eu já nem li. Mas assim, você já pode pensar coisas ruins com relação ao que está enxergando lá. Nem está querendo coisas ruins, né? Imaginar que seja só você estar se sentindo mal com aquela situação e não consegue se equilibrar. Então você não só está desequilibrado pessoalmente, mas você está emitindo essa energia para o ambiente em que você está. Você começa também a desagregar ou atrapalhar o ambiente que você está inserido. Então a hora dessa é desligar a televisão e fazer uma prece, né, para poder buscar esse equilíbrio novamente. E há uma coisa mais grave nesse aspecto. Você é espírita? Você é espírita? Espírita que eu estou falando assim, você já estuda, já frequenta o UERJ, só para saber que linguagem que eu vou falar para você. Ainda não. Ainda não. Tá.
só para eu adaptar a linguagem para você. Por exemplo, você já ouviu falar de obsessão? Então a gente fala que quando a gente não está bem, a gente pode ser influenciado negativamente por entidades que estão à nossa volta, certo? Obsessão, na realidade, no seu sentido mais puro, é quando aquelas entidades estão buscando nos prejudicar. Não é a simples presença de entidades à nossa volta que quer dizer que estamos sendo obsediados ou que o ambiente está sendo obsediado. Para a obsessão existir, aquela entidade está com um propósito claro e determinado de prejudicar, tá? Bom, então, se eu assisto televisão, é só para você entender o que eu vou dizer depois. Se nós estamos assistindo à televisão, assistimos a um jornal, está uma notícia ruim, de uma agressão, seja o que for, que nos desestabiliza, aí o que acontece muitas vezes, não é sempre, nós queremos o mal daquela pessoa que está lá, agindo de uma forma indevida. Acontece, não acontece? Muitas vezes. Então, quando a gente assiste a um assassinato, um acidente, alguém está envolvido de uma forma negativa, e se eu fico emitindo esse sentimento, essa emoção negativa sobre aquela pessoa, mesmo que seja através da televisão, e se eu fico insistentemente jogando esses pensamentos negativos sobre ela, nós somos obsessores dela. É sério. Às vezes nós buscamos o centro espírita porque nós estamos preocupados com os nossos obsessores. Quando muitas vezes nós somos os obsessores do planeta. Então eu devo ser conivente, eu devo deixar que as coisas corram. Não. Eu vou sentir, vou ficar triste, lógico, eu sou ser humano, vou ficar triste com o que eu vou ver. Mas não justifica, dentro do conhecimento que nós temos, não justifica nós passarmos a emitir uma energia negativa desejando o mal para o outro, por aquilo. A gente deve ter compaixão. É difícil ter compaixão? Muitas vezes é. Mas é o que nós devemos procurar sentir. Compaixão. Porque aquela pessoa que ela faz aquilo, ela faz porque ela não aprendeu ainda que não deve fazer. Ela ainda não sabe disso. Senão ela não faria o mal. Vou trazer mais uma frasezinha de que eu gosto para poder ilustrar mais. Quando a gente... É uma coisa que a gente deve procurar saber fazer, é difícil a gente querer alcançar isso que eu vou trazer para vocês, mas é só um lamento que a gente pode tentar alcançar. Toda vez que quisermos fazer algo de qualquer tipo e não sabemos o que fazer, tem uma pergunta interessantezinha, assim, bem pequenininha: o que Jesus faria no meu lugar? Não é? Não vou conseguir ser Jesus, lógico. Mas eu desejar tomar uma atitude semelhante à que ele tomaria, já é um grande avanço, mesmo que eu não consiga. Mas eu estou impulsionada a tentar. Então é mais ou menos isso. Se a gente vê alguma coisa, então ao invés de nós ficarmos envolvidos negativamente naquele contexto, querendo inclusive prejudicar alguém, vamos repensar. E nós vamos entrar um pouco nisso, nesse sentimento, de uma outra forma, mas vai fazer parte aqui da reflexão que eu vou trazer. Já adiantei um pouquinho, até com outras palavras, de uma forma mais intensa, mas é uma preocupação que a gente deve ter, de não desejar o mal, mas de tentarmos ser os melhores do que aquele que nós não estamos concordando com o que faça. E não sermos igual. Com relação à sua pergunta, te respondi? Tranquilo? Então tá bom. Então, estou aqui tranquilo, eu gosto porque a gente vai trocando ideias e vocês me estimulam a outras coisas também. Fica aberto, tá bom? Se a casa permite, está tudo certo. Então vamos lá. Uma das coisas que nos ocorre quando então a gente tem algo para fazer, uma escolha,
uma dúvida com relação à alma e temos uma intuição, ela pode acontecer em duas situações ou mais, mas vamos colocar duas situações básicas aqui. Uma é essa intuição do plano espiritual para nós. Então, nós estamos envolvidos por essa energia, por esses seres maravilhosos que querem nos ajudar. Eles não vão nos dar as respostas, é um outro cuidado que a gente deve ter ao fazer perguntas. Quando a gente às vezes faz consulta num grupo, no centro espírita ou onde for, às vezes a gente quer respostas prontas. Eu quero ver se eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se eu vou trabalhar em tal lugar. Espíritos elevados não dão respostas desta forma, porque estarão interferindo nas suas escolhas. Ele não interfere nas suas escolhas, nós temos livre-arbítrio, eles respeitam esse livre-arbítrio. Mas pode sugerir intuitivamente ou através de um mentor, numa psicografia, numa consulta, dependendo do estilo do atendimento fraterno no centro que a gente for. Então a gente pode dizer assim, leia o livro tal, assista o filme tal, procure se informar sobre esse tema. Aí se você vai lá, você diz, não, certeza, aqui vai me ajudar a tomar uma decisão. É uma forma de intuição, de ajuda, de socorro, de auxílio, para a gente escolher o caminho a seguir. Certo? Então, pode ser que você não tenha sido intuído, nós, mas o médium que está sendo intermediário foi intuído para trazer essa resposta para você ou para nós. E qual a outra situação que eu gostaria de trazer que eu acho interessante a gente pensar a respeito? Todos nós reencarnamos, não é? Então, se reencarnamos, já vivemos N vidas por aí, não é? Pode ser aqui, pode ser em outro país, pode ser em outro planeta, muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vivenciamos ao longo dessas encarnações várias experiências. Então, nós temos uma coletânea, sabe, de conhecimentos, de experiências muito ricas nessas vivências todas. E está guardado na nossa alma. E se nós precisamos de uma intuição em determinado momento, ela pode vir desse conhecimento antigo que está guardado. Se uma situação é semelhante a uma que nós já tivemos em outra experiência, pode ter sido há 1000 anos atrás, mas está lá guardado. Nós não perdemos essas informações. Vem uma ajuda espiritual, a gente para nos auxiliar no resgate dessa informação, dessa experiência. E essa experiência vai servir de base, de fundamento, para eu falar, eu acho que não vai dar certo não. Por quê? Não deu certo antes na mesma situação. Ele não sabe disso, nós não sabemos disso. Mas algo em nós diz isso para nós. Também é intuição. Agora, como nós conseguimos ter acesso a essas intuições? Aí é muito interessante a gente saber. Porque se nós tivermos uma vida muito tumultuada, tivermos uma vida pensando mal, desejando mal, nós ficamos desagregados desse plano espiritual superior e não vamos conseguir ser intuídos para isso. Eles vão deixar nos ajudar, mas nós não estamos preparados para ouvir, para perceber, para sentir. E o que é importante? Que nós estejamos calmos e tranquilos, o melhor possível. Evidentemente, nem santo nenhum de nós é, eu não sou. Ninguém que está nesse plano aqui só se por missão, né? Pode ser que está num patamar mais elevado, mas todos nós estamos aqui para aprender. Então, nós não vamos estar numa condição exemplar, mas estamos aqui para aprender. E estando o melhor possível, o que vai acontecer? Nós vamos estar em condições de sentir, de perceber essas intuições, sejam externas, sejam internas, proporcionadas por um amigo espiritual elevado. Diz-nos Emmanuel, é bom sempre a gente lembrar Emmanuel, né?
quietinha, né? Mas Emmanuel nos diz assim: faz-se mistério em vossos tempos que buscais, faz-se mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais. Forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. Vê a conexão com o que eu falei até agora? Mais alguma coisa? O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Olha a chamada que ele nos dá. Para que a gente tenha essa faculdade intuitiva desenvolvida ou com condições de ser exercida por nós, a nossa energia deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso. Olha esse finalzinho, que Emmanuel nos coloca: se nós nos mantivermos nessa condição de estarmos em ritmos ideais generosos, que buscarmos nos elevarmos, de melhorarmos, de evoluirmos emocionalmente, etc., ele diz: certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Se fizermos isso, seremos capazes de ter contato com esse plano sem precisarmos de intermediários, porque poderemos estar em contato direto com o plano espiritual que vai nos ajudar. Todos nós estamos querendo chegar a isso, não é? Seria bom. Mas nós temos que estar em condições, porque se nós não tivermos essa condição que está aqui, o contato nosso com o plano espiritual não será aquele que irá nos ajudar. Porque nós aprendemos no Espiritismo que a questão é o plano vibratório, a condição vibratória de cada um. E se eu vibro em determinado diapasão, todo mundo sabe o que é diapasão? Sabe? Quem não sabe o que é diapasão? Não sabe. Então, diapasão é um instrumento que é usado na música para você determinar determinado tom musical. Então, o diapasão ele é afinado, vamos dizer assim, para o lá. Então, se você, a partir de você bater assim e ouvir, você sabe que aquela nota é lá. Aí você afina o instrumento a partir dessa nota. Então, esse diapasão. Diapasão é aquela nota primeira que nos ajuda a tomarmos decisões com relação às outras notas. Certo? Sim. Por que a mulher tem mais intuição do que o homem? Não sei se é assim. Mas talvez ela esteja mais disposta a ouvir. Ontem eu ia no campo. Minha esposa falou assim: não vai. Eu falei: eu vou. Minha filha queria chamar um Uber para mim. Eu peguei um ônibus e fui. Não deu nada certo. Ela falou: não falei que não ia dar certo. E tudo que ela fala que não dá, se ela fala pode ir. Olha, eu acho que você deve procurar o diapasão dela. Mas a mulher tem mais intuição, porque ela é mais. Eu sei que mas eu li sobre isso. Eu vou entrar num aspecto dessa questão que talvez possa te ajudar. Ou possa nos ajudar a tirar essas conclusões. Mas eu não creio exatamente que a gente. Olha que eu sou mulher, eu não vou defender esse é o pé da letra. Se a gente acha que a mulher. A gente começa a relaxar e fica dependendo dela. Aí você relaxa e não procura aprender. Aí se ela vai me ajudar, para que eu vou fazer alguma coisa? Eu vou aproveitar e vou aproveitar a intuição dela. Então você não está se esforçando para buscar aquilo que a Emmanuel colocou aqui. Certo? Que pode ser que a mulher esteja conversando com a outra e a outra seja mais intuitiva que ela. Então é porque essa outra que é mais intuitiva procurou se esmerar mais de estar bem para fazer esse contato com o plano espiritual que vai oferecer a ela ou contato com a sua própria história
para fazer contato e poder então captar melhor esses recadinhos que a gente recebe. Eu vou seguir aqui e nós vamos falar alguma coisa a respeito disso que eu acho que vocês vão achar interessante. Certa vez eu assisti a um documentário, é um documentário feito por brasileiros, entrevistando vários personagens, inclusive personalidades, o Saramago, o Oliver Sacks, neurologistas e coisas, a respeito das janelas da alma. Por que janela da alma? Porque todos que foram entrevistados tinham uma limitação visual, seja total ou parcial. Então eles foram entrevistados com relação ao olhar para a vida. Muito interessante, vale a pena. Eu tenho um DVD, não sei se está disponível em outra situação, mas vale a pena. E um deles responde assim, que a perda da capacidade visual que não se explica só com os olhos. Essa é uma afirmativa de todos eles. Não vemos só com os olhos, também com os ouvidos, olfato, sensibilidade, sentimento, emoções, tato, condicionamentos, memórias, conceitos e conhecimentos. Tudo isso, dentro de nós, nos auxilia a enxergar melhor o mundo. Aí eles estavam falando sobre o espiritismo e sobre a intuição. Então a gente pode acrescentar. Está nos ajudando a perceber melhor esse ambiente que nós vivemos, mesmo que seja de quarta ou quinta dimensão. Certo? Bom. E na época que eu assisti esse filme, eu fiz uma conexão disso ao aprendizado sobre o Evangelho, que é o meu caminho, seja para a minha vida, seja para oferecer para vocês quando eu vou dar uma palestra. Aí eu fiz a seguinte reflexão: para nós aprendermos mais sobre o Evangelho, nós precisamos estudar o Evangelho sob todos esses olhares aqui. Não é só ler e sentir que está ali. É ler e perceber o que está além daquilo ali. Ler e procurar saber da história de Jesus, que agregado àquilo vai me proporcionar mais condições de entender o Evangelho. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço da história de Jesus, que eu conheço sobre o Evangelho, do Evangelho dos 4 evangelistas, Evangelho de Jesus, como nós chamamos, o Evangelho sobre o Espiritismo, todos os nossos livros básicos, quanto mais conhecermos, menor capacidade temos de ler e compreender o Evangelho. E quanto mais eu conheço e aprendo, mais estou capacitada a receber intuições mais límpidas para a minha vida. Muitas vezes, aí vai estar na história da mulher e do homem ali, né, que se colocou. A mulher, ela tem mais curiosidade. Foi a palavra que me veio aqui, mais curiosidade sobre as coisas. O homem é mais objetivo. É aquilo e pronto. Na maioria, não estou falando de todo mundo não. Tem muita gente que é sensível, até mais que uma mulher. Mas de uma forma geral, o homem, na sua maioria, ele fica, isso, então pronto. Não tem a curiosidade de ir além da informação. A mulher é mais curiosa, mais sensível, porque senão ela não seria preparada para ter filho. Então já é uma situação diferente, né? A gente não pode perceber, mas ela não é melhor. Somos todos iguais. Nós usamos, talvez de forma diferente, a nossa capacidade. Aí pode ser. Nós temos olhares mais sensíveis sobre a vida, pode ser, mas tem homens muito sensíveis, muito mais sensíveis do que mulheres. Então, se a gente percebe que não tem muita intuição, vamos procurar ter, vamos procurar esse contato, vamos procurar conhecer, vamos procurar aprender, ficar sensível às coisas que estão à nossa volta. Aquela vozinha, aquele sonzinho que chega e fala assim, olha, não vai não. Eu já tive muita experiência desse, mesmo sendo mulher. E estou aprendendo com a vida, porque é um aprendizado. Então não é abandonar, acontecer, então eu vou ficar atenta. Eu não vou abandonar essa oportunidade de aprender. Vou procurar aprender para ser melhor da próxima vez e ocorrer menos problemas comigo. Não é verdade? Vou contar uma historiazinha. Não estava querendo contar, não, mas está dentro dessa história aí e falar que a mulher, né? Eu sou muito objetiva nas minhas coisas, muito.
E pode ser que eu tenha um lado assim meio que meio lá, não sei. Mas eu sempre sou muito curiosa, então eu acho que estou pendendo mais para o lado feminino mesmo. Teve um dia eu trabalhando e posso falar assim, recebi uma mensagem, pode ser, uma intuição e eu escrevi. Aí falava assim, vai acontecer uma coisa muito séria com você, mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu escrevi. Igual. Na semana seguinte eu tive um acidente de carro pavoroso. Não era para eu estar vivo. Eu estou aqui, então deu tudo certo. Né? Mas foram alguns anos de aprendizado, inclusive de aprender a ser dependente dos outros quando eu gostei. Então, quando a gente sentir alguma coisa, preste atenção. É importante que a gente preste atenção. Seguindo aqui, mais um pouco, que aí tem uma outra chamada de Emmanuel mais à frente que eu quero colocar. Há algumas intuições que nos preparam para o que vai acontecer, como a gente já falou, né? Há outras que nos previnem, para que a gente possa prestar atenção e ver se ajuda a não acontecer ou que amenize aquilo que vai ocorrer. Há algumas que nos desviam do caminho. Isso eu coloquei aqui no folheto para vocês. E a gente nem percebe ou nem compreende o porquê, que de repente a gente se desviou daquilo que estava querendo. Para tomar de decisão assim, não vou fazer aquilo, mas não vou seguir em frente. A gente não, mas no fundo foi intuição para nos ajudar. Né? E não é raro que temos dificuldade assim de não encontrar respostas de muitas das nossas indagações. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer prosseguir, a gente não sabe bem. Aí me veio uma frase um dia desse que eu achei genial também. Quando a vida diz não, quer dizer, eu quero fazer algo e tudo dá errado para não fazer, quer dizer, dá errado para fazer e dá certo para não fazer, né? Para ser mais claro. Quando a vida diz não, é porque ouve a voz da alma e não a da razão. Às vezes a gente quer, não, eu quero que aconteça desta forma, mas algo dentro de nós não vai dar certo e você às vezes nem percebe isso e as coisas se encaminham de uma forma melhor. Por quê? Porque o plano espiritual foi mais forte do que você, não de tirar sua livre-arbítrio, evidentemente não, mas de conduzir as coisas a seu favor para que você tomasse a decisão diferente daquela que não seria propícia, mas a decisão foi sua. Certo? Entendido? Não ficou meio confuso o que eu quis dizer. Tranquilo? Então tá bom. Diante disso tudo, tem um detalhe pequenininho, não, grande demais, que é o nosso contato com o plano maior. Como é que a gente faz esse contato? A prece. A história nos diz que tudo aconteceu dentro de um contexto de prece. A prece é fundamental na nossa vida. Alguém já leu o capítulo 28 ou 21? Tem um outro também agora, depois dos 60, não sei. O 28 é das preces, né? Da eficácia da prece, o anterior, né? Certo. Para mim, esse capítulo é maravilhoso. Porque fala das condições da prece, das nossas condições a fazer a prece. A gente é levado a fazer prece como? Eu quero realizar isso, eu peço que Deus me conceda aquilo. Mas não é assim que funciona. Aí quando Deus não nos concede aquilo que pedimos, a gente fala que Ele não nos ouviu. Não é por isso. Ele ouviu, mas Ele só vai nos dar aquilo que é bom para nós. Ele só vai nos dar aquilo que permite que nós evoluamos. Então, não é que Ele não deu, Ele deu uma outra coisa para permitir que você evolua. Porque Ele quer sempre que sejamos felizes. Então, se a gente pede uma coisa insistentemente em prece e não recebe, tenha certeza absoluta que aquilo que você pediu não é o melhor para a sua vida. Pelo menos não naquele momento, pode ser em outro momento que
aquilo que você pediu ser ótimo. Mas tudo está dentro de um momento. Até que hora, Paulo? Até que hora? 9. Tá. Então, nós prestamos atenção nas nossas preces. É importante que a gente faça prece. E prece, Jesus nos diz que nos recolhamos no ambiente, né? Seu quarto, não é isso? Mas esse quarto não precisa ser físico, eu não preciso de ir para um quarto e me fechar. Eu não preciso escolher um lugar que naquele momento eu não posso ir, então eu não posso fazer prece porque eu não tenho como ir para lá, não, nada disso. Evidentemente, se nós estivermos num lugar mais tranquilo, uma musiquinha suave que a gente goste, um ambiente tranquilo, propício, é evidente que essa prece vai ser muito mais tocante para você, você vai ter muito mais condições de sentir aquilo que você quer levar para uma prece. Mas se nós estivermos no trânsito barulhento, se estivermos numa situação tumultuosa, não quer dizer que a gente não possa fazer prece. Pode, porque a tranquilidade está dentro de nós que nós buscamos. A gente pode estar no maior burburinho, vai conseguir se manter tranquilo e fazer uma prece. Certo? Aí tem uma outra historiazinha. Não sei por que eu estou querendo contar essas histórias. Mas vamos lá. Eu trabalhava num setor muito difícil. Tanto relacionamento, alguns problemas, quanto relacionamento de chefia. Eu era chefe disso aqui. E o que eu fazia todo dia? Escovava o dente, tomava um café, pensando no setor. Chegava lá, escrevia uma frasezinha, ia na mesa de todo mundo. Leva lá para cá, tirei para mim mesmo. E eu conseguia tranquilidade, trabalhar com tranquilidade. Quando eu tive acidente e me afastei, consegui acabar com o setor. Nossa, será que eu não estava orando por eles lá? Quer dizer, alguma coisa de santo. Não sei o que foi. Mas de qualquer forma, enquanto eu estava fazendo isso, estava funcionando bem. E isso para a nossa vida, não é só para o setor, para a nossa vida diária. Se a gente se manter de uma forma tranquila, em paz, o que ocorre à nossa volta também vai ser, mesmo que o mundo esteja caindo. Porque nós estamos bem naquele momento. E se nós estamos bem, as pessoas que estão à nossa volta também estarão relativamente bem, vai depender delas também. E nós podemos conduzir e resolver algumas coisas. Não quer dizer que o mundo será lindo, maravilhoso. O mundo será melhor do que seria se não fosse assim. Se nós estivéssemos tomando essa atitude. Porque as coisas muitas vezes têm que acontecer, faz parte do processo evolutivo do planeta, nosso, não é? Faz parte desses entendimentos, dessas conversas, desses desajustes, faz parte do nosso aprendizado. Até para sermos menos arrogantes, sermos mais pacíficos, sermos mais indulgentes, né, com a própria doutrina, o próprio Cristo nos ensina. Emmanuel então nos coloca mais assim, naquele mesmo texto, no último parágrafo daquele texto que estava dentro. Ainda referimos, só que nos lembra Emmanuel, o que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. É tudo aquilo que a gente conversou de uma forma bem sucinta e bem clara. Tudo que se faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Porque todos nós almejamos, não é isso? Essa paz. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor e para uma condição melhor de estar conectado para receber as intuições que, como diz Emmanuel lá, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Um dia chegaremos lá, mas estamos aqui para aprender.
Faz parte do nosso aprendizado passar por dificuldades, nós não aprenderíamos. Se tudo estivesse tranquilo, nós não nos esforçaríamos para aprender e para melhorar. Porque estaria tudo bem, estaríamos numa situação de conforto. A situação de conforto, toda vez que ela ocorrer, é hora de nós darmos uma paradinha e fazermos algo que desestabilize para encontrar um ponto calmo. Melhor. Mas tomar aquilo como aprendizado. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Evangelho, a luz da psicologia profunda, no capítulo Buscai, ela diz que Jesus, já espírito puro, numa condição já muito elevada, ele percebe, as palavras não são exatamente essas, mas que ele está numa situação de conforto e que ele precisa buscar algo mais. Então ele busca e encontra conexão com o Pai, e nessa conexão o Pai oferece a ele essa oportunidade de vir ao planeta para nos ajudar. E ele percebe que entre ele e o Pai há uma grande distância. E há uma grande distância entre ele e nós, ele e Jesus. Então ele pega essa missão, aceita essa missão, para proporcionar a nós condições de chegarmos mais próximos dele. Diminuirmos essa distância entre ele e nós. Evidentemente, do seu lado, ele também vai estar mais próximo de Deus com a missão que ele assumiu. Então, exatamente a mensagem da Joana é: precisamos, toda vez que entrarmos numa situação de conforto, precisamos buscar algo que nos estimule a crescer mais. Isso vai para o nosso dia a dia, até dentro do tempo, de estarmos mais acessíveis a intuições. Se vamos estudar mais, está só de conforto, não, eu já sei tudo, não, a gente não sabe tudo, não é? A gente sabe muita coisa, a gente vai estudando, aprendendo, mas a gente não sabe tudo. Então sempre tem algo para aprender. Então não vamos ficar confortável, porque se tudo que eu sei, para mim está bom, já tenho um emprego razoável, já aposentei, estou tranquilo, né? Então, tá tudo. Não está. Porque nós não estamos aqui só para ter um emprego, ficar aposentado e ficar de braços cruzados. Nós temos um caminho, e o Espiritismo nos coloca isso de uma forma muito contundente. Estamos aqui para evoluir. E a evolução passa pelo aprendizado, pelo exercício do aprendizado, pela prática e a busca pela elevação espiritual, intelectual, moral. E esse é o nosso caminho. E para encontrar esse caminho e atingir determinados objetivos ali, não há situação de conforto. Nós estaremos sempre necessitando buscar uma nova etapa. Sempre. Realmente não vamos encontrar uma situação de conforto se tivermos essa proposta em nós. Algumas definições sobre intuição, só para auxiliar, apesar de que você já tem aí, mas o que é intuição? Então tem aqui um texto. Todos os homens participam dos poderes da intuição, do divino, do vernáculo, da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da evolução espiritual. Está sempre esse tópico. Evolução, aprendizado, está sempre. Não tem como fazer isso sem buscar a nossa evolução. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas, isso é importante, da mediunidade, para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Muitas vezes nós buscamos esses contatos ou essas buscas pelos fenômenos, achando que são importantes. Eles foram importantes lá no começo, para acordar as pessoas. As pessoas só aceitaram estudar o Espiritismo pelos fenômenos, porque era algo estranho, diferente já era. Mas agora nós já sabemos, não precisamos mais buscar os fenômenos na nossa vida, porque nós já sabemos, então vamos buscar o nosso caminhar, essa busca pelo aprendizado
mas sem nos preocuparmos com os fenômenos. Não obstante a gente esteja falando de um fenômeno que é a intuição, mas aqui de um lado positivo, mas não é buscar fenômenos físicos. Nossa, eu vou enxergar, eu vou ver, né? Não é que não se preocupa mais com isso, porque nós já sabemos que isso é natural. Não é nada estranho. É algo que acontece na nossa vida. Alguns têm maior capacidade, outros não. E pronto. Vamos buscar o nosso foco, que é o aprendizado e a evolução. Né? Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeiam, tornando-se instrumentos de renovação necessária. É a nossa reforma, é a busca pela nossa mudança interior, é a busca de sermos melhores. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração é essa que significa sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. E aqui mostrando bem que a intuição não é só em atitudes, na arte, na escrita, nem em condições de busca filosófica, aprendizado de qualquer tipo, a intuição sempre ajuda para a gente fazer esse caminhar que nos auxilia a buscar escolhas melhores, né? Ter escolhas mais adequadas para aquilo que nós estamos buscando aprender. Espero que estejam satisfeitos. Mais alguma pergunta que querem fazer? Não? Quando a gente não tem perguntas, tem duas pontas. Ou a gente sabe tudo, ou a gente não sabe a ponto de ter uma pergunta. Está tudo certo mesmo? Tranquilo? Que a paz esteja com todo mundo, muita luz, que a gente esteja mais disponível, moral, intelectualmente, espiritualmente, para essas intuições maravilhosas que nos auxiliam muito, e prontos para intuições que não são boas, que a gente identifique o que a gente vai ter, mas que identifique que não seja a melhor solução. Porque essa identificação também é muito importante. Porque às vezes nós temos essa capacidade intuitiva e escolhemos alguma que não é adequada. Então, para sabermos escolher, temos que estar moralmente bem, espiritualmente bem e com conhecimento. Para poder, com conhecimento, escolher. Essa não está dentro do Evangelho de Jesus. Então, ela não é. Então, aquela intuição que a gente fizer uma análise, não está ali dentro da linha do Cristo, descarta. Tranquilo, sem medo de errar. Agora, se a intuição estiver dentro daquele caminhar do Evangelho, mesmo que a gente queira fazer uma avaliação, que sempre vale para a gente ter uma decisão lúcida, e a decisão é nossa, então que saibamos ter esse discernimento e escolher o melhor caminho. Muita paz para todo mundo. Fico com Deus. Eu não queria entrar nessa polêmica do homem e a mulher, não, mas eu diria o seguinte: a mulher é mais atenta às intuições. A intuição vem de modo igual, só que o homem quer, né, mais orgulhoso e mais autossuficiente, né, não presta atenção. Né? Mas em muitas situações no dia a dia a gente toma uma decisão, né, de seguir um projeto, uma ideia, um caminho, sem perceber que está sendo intuído.
tornando sensível a isso, a gente começa a perceber a distinção entre o que eu penso e aquela ideia que me surgiu de repente durante o meu caminho, né? Mas, enfim, eu já tomei caminho errado porque acreditei na intuição que eu não devia ter acreditado, mas é mais ou menos isso, né? A mulher é muito mais atenta à intuição do que o homem. Mas todos nós temos indistintamente, de modo igual, né? Bom, a gente agradece mais uma vez e eu recomendo que leiam, né? Porque o texto que a Elda nos trouxe, é lógico que ela explicou maravilhosamente o seu conteúdo, mas tem na íntegra as mensagens que ela colheu de várias referências que são muito esclarecedoras, né? E ela não leu todas, né? Deixou uma partezinha que não coube nos 45, 50 minutos que ela... Continua a intuição, porque e a intuição diz para ela, está na hora de encerrar. Ela encerra. Pois não. Passe hoje. Vai, agora. E a meditação também? A meditação também? Meditação. Meditação. Coloca aí. Sim. A oração de encerramento, sim. Tá, vai ter sim. Tá? Eu vou até pedir a Elda, então, que nos conduza na oração. Encerramento eu vou dividir a coisa aqui. Tá? Pai amado, mais uma vez agradecemos por esse momento maravilhoso de reflexões, de busca pelo aprendizado, de busca pelo contato mais estreito com o plano espiritual da vida. Agradecemos pela própria experiência do corpo físico, que nos proporciona oportunidades maravilhosas nesse caminhar. Agradecemos pelo convívio com os nossos queridos, familiares, amigos. Agradecemos pela essa casa que nos acolhe, que nos proporciona oportunidades maravilhosas também de relacionamentos, amizades, em nível espiritual e moral. Agradecemos por tudo e pedimos que tenhamos mais paz interior, que tenhamos mais vontade e determinação no aprendizado, na busca pelos ensinamentos do Mestre, que nos enriquecem tanto a cada dia. Agradecer por essa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos oferece oportunidades de nos olharmos de uma forma mais nítida e aprendermos mais sobre o Evangelho, proporcionando interpretações dos nossos queridos amigos do plano espiritual maior. Enfim, pedimos também que estejamos em condições de oferecer para o mundo em que vivemos energias melhores, que nós tenhamos condições de emitir à nossa volta o amor, a paz, que sejamos mais compassivos com tudo aquilo que ocorre de errado, de inadequado, ao invés de estarmos revoltados, e nós busquemos compreender que muitos ainda estão em situação difícil de não compreender o que estão por fazer aqui. Que sejamos compassivos, inteligentes e amorosos, porque assim sendo, nós estaremos auxiliando que muitos daqueles que não estão no caminho correto sejam envolvidos pelo nosso carinho, pelo nosso amor,
pela nossa compaixão. E um dia serão tocados, porque o amor tem uma força maravilhosa. E sejamos instrumentos desse amor. Que a paz esteja sempre em nossos corações e possamos levar para os nossos lares a paz e amor que nós estamos comentando sobre isso aqui. Para envolver o nosso ambiente familiar com as melhores energias e sermos agregados a esses amigos, a esses parentes, esses queridos em nossas vidas, todos sermos instrumentos de amor e de compaixão. Que assim seja. Graças a Deus.